Se te atiram mais pedras do que flores, não recue. É bem provável que você esteja no caminho certo. Afinal, você já viu alguém atirar pedras em árvore que não dá fruto? E a árvore que está dando muito fruto e trazendo prosperidade para o Brasil e tomando toda sorte de pedradas porque não querem que ele leve prosperidade para todo mundo, é o ministro Fernando Haddad. Você já deve ter reparado que existe uma campanha sistemática, metódica de difamação do sujeito que fez o que o Paulo Guedes, o tal do Poço Ipiranga, nunca conseguiu fazer. Fazer o país crescer, a renda do Brasil crescer e gerar oportunidades, empregos e oportunidade de empreendimento para todo mundo. E a prova está aí. Com o Paulo Guedes, o Brasil chegou a ter 15% de desempregados e agora caiu para cerca de 6%. É menos da metade do desemprego. Além disso, o crescimento da economia do Brasil, que com o Paulo Guedes e o Michel Temer eram de medíocres 1% ao ano, e na época do Fernando Henrique também assim, por isso que eles perderam e o Lula acabou ganhando. E adivinha, agora já estão insustentáveis 3,5% ao ano, e mesmo com crise internacional, o Brasil é a segunda economia do mundo que mais cresceu. Qual a mágica disso? A mágica é isso que você talvez não estão deixando você enxergar. É o Lula e o Haddad colocando o povo no orçamento e o rico no imposto de renda. Ou seja, essa chiadeira toda de taxar de para lá e taxar de para cá, é porque quem está sendo taxado não é você que está aí revoltado à toa. Quem está sendo taxado é o rico, ou você ao contrário. Você está sendo beneficiado porque está começando um pouquinho de justiça tributária no Brasil, coisa que os ricos nunca deixam. Com essa turma, você lembra que no Paulo Guedes e o Bolsonaro, isenção de imposto era para quem tinha jatinho, para quem tinha jet ski, para quem tinha iate, mas você tinha que pagar IPVA cheio, tinha que pagar o máximo de alíquota em tudo, comida então nem pensar. No governo Bolsonaro, 1 litro de óleo de soja chegou a custar R$12 nos supermercados, e agora essa gente falando que no tempo do Bolsonaro era bom. Bom nada, a gente viveu isso daí. Tanto era ruim que eles tentaram comprar a eleição com 300 milhões na praça aí e não conseguiram. Entretanto, você já percebeu, por mais que recuse aceitar, que a vida está melhorando. Tem muito do seu esforço, mas também tem esforço do governo que está criando condições para que você possa melhorar. E uma dessas condições é a retomada do aumento do salário mínimo, da política de ganhos reais do salário das pessoas, não só das pessoas, nas aposentadorias também. Essa gente que aproveitou da Covid, lembra o Paulo Guedes falando que é pôr granada no bolso das pessoas para não reajustar salário, e aí foi lá na turma dele que foi montada aquela quadrilha para roubar aposentado? Pois é, que o Lula inclusive desbaratou e agora está com fama que foi ele que montou. Agora, mesmo que tivesse montado, eu vou te perguntar, com o aumento real de salário mínimo que essa gente não deu, eles meteram a mão no bolso do povo brasileiro sem você perceber, em cerca de R$500. O Lula só em 2 anos e meio já aumentou o salário mínimo em mais de R$200, ou seja, R$200 a mais que está sobrando no seu bolso, mais que os R$60 que a quadrilha dele estava roubando de alguns aposentados. Portanto, e isso é só uma parte disso, porque tem também a isenção do imposto de renda. Desde que o Lula entrou, ele retomou o avanço sucessivo da tabela de imposto de renda, que no governo Bolsonaro e do Temer passaram 7 anos sem mudar nada, ou seja, cada ano que passava a inflação comia mais um pouco e você começava a ser taxado, cada vez mais gente pobre pagando mais. Tanto que a maior carga tributária da história do Brasil não foi com o cara que eles chamam de taxado, foi com o Paulo Guedes, quase 34%, e agora já está em 32% e vai cair ainda mais quando o rico começar a pagar o imposto dele também. Todo esse esperneio aqui do Congresso, choramingando que tem que cortar IOF de tudo quanto é jeito, porque senão o bicho vai pegar. Sabe por que é? É porque é rico que está pagando. Ou você está sobrando dinheiro para mandar para fora, para mandar para o estrangeiro, para comprar dólar, para especular em outro lugar em vez de investir no Brasil. Pois é, os caras querem ter a liberdade de pegar e tirar o dinheiro do Brasil em vez de investir aqui e sem pagar nada. Ah, que moleza. Então os ricos vão fugir tudo aqui, vai fugir para onde? Para os Estados Unidos, que também aumentaram a alíquota e onde o imposto de renda não é os 10% que o Haddad quer que eles paguem não, é 40%. E eu estou dizendo tudo isso aí porque a gente tem que ter clareza de quem a gente está atacando e quem na verdade são os nossos inimigos. Porque a gente está atacando um cara cujas ações estão revertendo em benefício para todo mundo, inclusive para os ricos.
Só que os ricos não aceitam isso, porque eles querem ganhar sozinho e querem você humilhado, tendo que aceitar trabalhar por qualquer coisa, porque eles não suportam ver você de cabeça erguida, eles não suportam ver o filho da empregada, o motorista de Uber melhorar de vida. Eles querem que você esteja ali sempre à disposição, vendendo almoço para comprar janta, sem poder descansar, sem poder educar um filho, sem nada, querem te extrair até a última gota. E é por isso que eles odeiam o Haddad, e é por isso que eles tentam te convencer que o Haddad não presta, que é um cara que só aumenta imposto. E eu te pergunto, aumenta imposto para rico, e você é um dos 140 mil brasileiros que ganham pelo menos 50 mil reais limpinho por mês, só de dividendos, não é de salário não, dividendos, de juros. Entendeu? Ou seja, o cara ganha pelo menos 50 mil sem trabalhar e não quer pagar um centavo, mas acha que é um absurdo você ter isenção de imposto de renda se ganhar até 5 mil reais. É contra isso que nós estamos lutando. E não é a primeira vez. Eles sempre fazem isso. Lembra o que eles fizeram no primeiro governo Lula? Queimando o Zé Dirceu, que era o cérebro do governo, chamando ele de ladrão, e depois, 20 anos depois, a gente descobre que o cara não roubou nada, e quem na verdade roubou é presidente do partido do Bolsonaro e paga salário para ele com o nosso dinheiro até hoje, que é o Valdemar da Costa Neto. Pois é, gente, acorda. A mesma coisa fizeram com a Dilma, lembra? É só tirar a Dilma que resolve tudo. E o que aconteceu? Tiraram a Dilma, a gente caiu num buraco, começaram a convencer que tinha que tirar direito para gerar emprego e cada vez a vida ficava mais difícil. Portanto, gente, quando você vê uma coisa, já falava o Leonel Brizola, se a Rede Globo falou vai pela direita, você vai pela esquerda, vai para frente, você recua, porque essa gente não está ali para defender o seu lado, está ali para defender o interesse dos ricos. Tanto que se a gente fosse ser honesto e falar de quem está taxando de verdade o Brasil e metendo a mão no seu bolso, não é o governo federal que, por exemplo, zerou o imposto da cesta básica, ou seja, dos alimentos que você leva para dentro da sua casa. Mas são os governadores, principalmente bolsonaristas, como o Tarcísio, como o Zema, como o Ratinho Júnior, como o Castro no Rio de Janeiro, que pegam todo o patrimônio que você lutou para construir, pagando regiamente todo ano, como no caso da Sabesp, e vende para uma empresa privada e a conta está chegando mais cara para você. Ou pega uma estrada que usou bilhões e bilhões do seu dinheiro, entrega para a iniciativa privada e está entregando um monte de pedágio, como o Tarcísio, que está entregando quase novas 100 praças de pedágio. Ou então cortou aí todos os benefícios de mais de 200 setores. Ou seja, esses caras estão sempre metendo a mão no bolso de todo mundo, mas passando batido, como se fossem reformistas. Agora o cara que ali faz o rico pagar para você pagar menos, aí ele vira o diabo. E eu te pergunto, de que lado você está? Você realmente está achando que você é um dos ricos que ganha 100 mil por mês, ou seja, mais de 1 milhão de reais por ano, que vai ter que pagar só 10% de imposto, em vez de achar ou você percebeu que você está mais perto do cara que ganha de 5 a 7 mil, que vai ser beneficiado. Portanto, escolha o lado que você está. E toda vez que você vê a Globo, a grande imprensa, esses bolsonaristas sanguessugas que não produzem nada para o Brasil, atacando alguém, abra o seu olho. Não estão atacando gratuitamente. Estão atacando porque eles são os cães de guarda dos super ricos. Gente que ficou rica não é por talento, é porque rouba de você, porque tira de você, deixa de pagar para você ter que pagar a parte dele. Portanto, esse Brasil tem que ser de todo mundo, porque ele é um Brasil dos brasileiros, não do estrangeiro como que é essa gente, não do estrangeiro como fala aí o Paulo Guedes, onde manda que ele pode educar os filhos lá fora, ele pode curtir o mundo inteiro em suas viagens, mas você, se for uma empregada doméstica, tem que visitar a cidade onde o Roberto Carlos nasceu. Lembra que ele falou essa escrotice? Pois é, eles pensam assim. Eles comemoraram quando na Covid morreu milhares e milhares de idosos falando que isso foi bom para a Previdência. Portanto, abra o olho porque o Haddad está do seu lado. Em vez de ficar odiando o Haddad, amar esse posto Ipiranga que só ferrou com a sua vida, deixou a gasolina chegar a quase 10 reais na maioria dos estados brasileiros, olha para o cara que fez a gasolina estar em torno de menos de 6 reais na maioria dos lugares e fez seu salário aumentar. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se, o rico quer que você defenda o lado dele, porque se você começar a defender o seu próprio lado, eles vão começar a perder e você vai começar a ganhar.